O tema da palavra de hoje é a postura poderosa. A gente vai estar lendo o texto que está lá em Tiago. Aí você que for achando aí. Tiago 5. A gente vai estar lendo do versículo 13 até o 16. Só para relembrar o pessoal da mídia, o tema da palavra é a postura poderosa, Tiago 5, do versículo 13 até o 16. Eu queria ler com vocês, a palavra de Deus fala assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Somente até aí. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós já oramos aqui, ó Deus, nessa manhã por essa palavra, mas eu quero te pedir em especial, ó Deus, para que o Senhor, em nome de Jesus, fale poderosamente conosco, ó Deus. Abre os nossos corações, ó Deus, os nossos ouvidos, que nenhuma seta maligna, Deus, ou qualquer coisa que venha tentar tirar a nossa distração, ó Deus, venha estar sobre as nossas vidas, Pai. Somente o Senhor tem autoridade aqui nesse lugar, ó Deus, eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, cumpra o seu propósito aqui nessa manhã, através da minha vida, Deus. Eu me coloco à disposição do Senhor. Que em nome de Jesus, ó Deus, cada tópico dessa palavra aqui, ó Deus, venha encontrar, ó Deus, uma terra fértil no nosso coração. Para que nós, em nome de Jesus, venhamos colocar em prática aquilo que nós viemos a aprender. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, igreja. Bom, para a gente iniciar a nossa palavra, eu queria só enfatizar para vocês que o livro de Tiago, acredito que a maioria de vocês já devem ter lido, né, porque tem assim umas passagens em si que são bem, não digo que são polêmicas, mas elas são bem diretas. E assim, quando a gente lê, a gente fala, meu Deus, né? Senhor, tem aquela passagem famosa sobre a língua, enfim, e tudo mais, que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Tem outras coisas que falam sobre a questão da nossa fé, enfim. E aí, o que acontece? O livro de Tiago em si, o tema principal dessa carta é o seguinte: é nós termos a nossa fé vivida. No caso, nós precisamos ser praticantes e não apenas ouvintes da palavra de Deus. Então, o tema principal da carta de Tiago, dentro desses 5 capítulos que tem, é sobre nós sermos praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes. E aí, esses textos nos encorajam a vivermos além da fé, mas sim a gente praticar o que a gente tem ouvido. E aí eu queria ir com vocês aqui nesse primeiro ponto da mensagem, que eu queria destacar com vocês, sobre o poder da oração. Quando eu estava preparando essa palavra, eu fiquei assim, às vezes a gente passa batido, né, por alguns textos, mas assim, se a gente para prestar atenção nos detalhes que os versículos têm, a gente fala, Senhor, nossa, que poderosa essa palavra. E aí, eu queria iniciar com vocês falando sobre o poder da oração. O versículo 13 destaca assim pra gente. Você pode ler aí na sua Bíblia. Fala assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. E aí a gente vê o seguinte, que Tiago começa nos instruindo aquela igreja da seguinte forma. Destacando aqui, alguém está sofrendo? Faça uma oração. Eu quero focar só nesse detalhe aqui agora. E quando ele fala isso, ontem quando eu estava terminando de meditar nessa palavra, eu fiquei bem pensativa com algumas coisas e fiquei pensando, se alguém está sofrendo, faça uma oração. E aí, trazendo assim para as nossas vidas, muitas vezes, quando a gente está sofrendo, está passando por alguma dificuldade, enfim, Deus ele presta muito mais atenção em como nós damos valor àquilo que a gente está passando, qual é a nossa postura diante daquilo, do que tentando só... Vou explicar para vocês não se confundirem, mas tipo assim, basicamente, às vezes a gente dá muita importância naquilo que a gente está sofrendo e esquece que nós temos um Deus todo-poderoso. E aí, às vezes, a gente esquece assim, no sentido de
ficar murmurando, ficar reclamando, só vivendo em prol daquilo, e a gente esquece que a própria palavra nos ensina o seguinte: se alguém está sofrendo, a gente deve fazer oração ao Senhor. Por quê? O Senhor, ele é um Deus todo-poderoso, que ele enxerga quais são as nossas dificuldades. E se a gente está passando por uma doença, por uma situação difícil no nosso trabalho, na nossa família, em todos os lugares que a gente está envolvido ali, o Senhor, ele quer uma postura da gente. E essa postura, qual seria? A oração. Quando a gente ora ao Senhor e entrega para Ele os nossos sofrimentos, aquilo que está no nosso coração, a gente está dizendo para o Senhor: Senhor, eu dependo do Senhor e eu preciso que o Senhor me ajude. O texto, a Bíblia inteira, não fala em momento algum que a gente não vai passar por tribulação. Pelo contrário, todos os trechos da Bíblia que a gente for ler, o próprio Jesus nos ensina isso, que a gente vai ter momentos difíceis na nossa vida, sabe? A gente vê que, infelizmente, hoje, muitas pessoas acabam pregando, falando que a gente tem que ter uma vida vitoriosa em todos os momentos, mas a gente sabe que uma vida cristã não é dessa forma, né? E o texto mesmo nos instrui. Se alguém de vocês está sofrendo, faça uma oração. A Bíblia, ela não é um livro de autoajuda. Pelo contrário, ela nos instrui em todas as coisas que a gente precisa para a nossa vida. E aí eu quero falar com vocês justamente sobre isso. Porque às vezes a gente vê algumas pessoas pregando sobre isso, prometendo um monte de coisa, que só porque você se converteu, agora você não tem que mais passar por dificuldades, porque você não pode mais ficar doente, porque você não pode mais ter um problema financeiro, porque você isso, porque você aquilo. E às vezes as pessoas acabam trazendo para si um jugo muito pesado. Mas a Bíblia, a palavra de Deus não nos ensina isso. Pelo contrário, a palavra nos ensina que nós devemos ser perseverantes na nossa fé, perseverantes em acreditar naquilo que o Senhor tem nos prometido e que Ele não vai nos isentar de ter problemas. E aí, a gente vê essa linhagem que instiga as pessoas a acreditarem que elas devem vencer o tempo inteiro e que o sofrimento não deve fazer parte da vida de um cristão. Aí, muitas vezes a gente vê que esse jugo é jogado sobre a vida das pessoas, mas que isso, na verdade, não é uma coisa bíblica, porque a própria palavra nos instrui, a partir desse versículo e de tantas outras passagens, que todos nós passaremos por aflições. Só que o que vai definir, o que pode mudar a nossa vida é a postura que a gente tem diante de Deus. Quando a gente reconhece que a gente precisa da ajuda dele, sabe? Quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente já está tentando alguns dias, alguns meses, de repente até alguns anos, tentar, enfim, mudar, e parece que a gente vive sempre ali naquele círculo vicioso, enfim, que não sai dali. Mas quando a gente tem essa postura de pedir ajuda para o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor nos ajuda, sabe? Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter esse passo de fé, que é orar ao Senhor e entregar esse nosso sofrimento, essa nossa angústia, essas dificuldades que a gente tem diante dele. E aí, Tiago não traz uma opção aqui nesse texto para que a gente pare de sofrer. Ele nos instrui a entregar a situação que a gente está vivendo para o Senhor, que é o Todo-Poderoso e conhece as nossas aflições. E aí eu queria que você pensasse nesse momento. O que você está fazendo com aquilo que está vindo sobre a sua vida? Sabe, nos momentos que você tem passado por alguma tribulação, provação, enfim, qual tem sido a sua postura? Eu sei que nós, como seres humanos, a primeira coisa que a gente faz, que a gente tende, é murmurar. Muitas vezes a gente vai por esse lado, enfim, e só reclama, e a gente não consegue enxergar as coisas boas. E muitas vezes a gente fica tão apegado a certas coisas que a gente não consegue entregar para Deus. Eu queria que você pensasse, eu não sei aqui o que cada um vive, cada um aí tem a sua particularidade, enfim, vive o dia a dia, mas eu quero que você pense, qual tem sido a sua postura em relação às adversidades na sua vida? As provações que você tem enfrentado, se você tem cedido, ou se você tem realmente pedido a ajuda de Deus, sabe? Você tem murmurado? Tem um outro ponto aqui que eu escrevi, que é muito importante também, que muitas vezes a gente acaba tendo um coração ingrato, né? Deus faz tantas coisas por nós e a gente, pelo fato de murmurar tanto e não enxergar que nós somos dependentes de Deus, a gente acaba se tornando muito ingrato. E a gente não consegue ver as pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Como, por exemplo, eu estou respirando. Isso é um motivo da gente ser grato ao Senhor. Se o Senhor permitiu que eu vivesse mais um dia, é porque Ele tem me dado a oportunidade de viver um dia abençoado na presença dEle e de pedir ajuda para Ele. E quando a gente entra nesse ciclo, a gente não consegue muitas vezes ter um coração grato. E, gente, quando a gente tem um coração grato ao Senhor, até mesmo pelas pequenas coisas, sabe? A nossa vida muda completamente. E aí,
você tem deixado essas angústias, esses sentimentos tomarem conta do seu coração? Sabe, dominar a sua vida ao ponto de você não enxergar o que Deus tem feito? A gente precisa analisar isso na nossa vida, porque isso é muito sério. Quando a gente deixa esses sentimentos dominarem a nossa vida, de reclamação, de ser ingrato, disso, aquilo, a gente acaba se tornando uma pessoa muito amarga. Isso é muito ruim, porque ninguém consegue ficar perto da gente, sabe? Por mais que às vezes a gente goste de ficar perto da pessoa, mas às vezes a gente se torna uma pessoa tão chata, sem perceber, porque a gente não está dando ouvidos para a palavra de Deus e nem está conseguindo se enxergar, sabe? Então, que você possa fazer uma reclamação. Não estou falando que ninguém daqui da igreja é assim, tá bom, gente? Eu estou trazendo apenas uma reflexão para a gente poder se autoanalisar. E a nossa resposta diante de Deus, em relação a tudo que a gente vier a passar, sempre deve ser em oração e pedir por sabedoria para Deus, para nós enfrentarmos qualquer coisa que surgir. A oração, ela é eficaz em qualquer circunstância, sendo ela respondida da forma que a gente deseja ou da forma que Deus, enfim, achou melhor que acontecesse sobre as nossas vidas. Porque às vezes a gente espera que aconteça determinadas coisas, assim, tem pessoas que são muito metódicas. Eu falo que eu sou muito assim no trabalho e até mesmo em algumas coisas assim lá em casa. O Cleiton está de prova sobre isso. E às vezes a gente traça planos na nossa vida e a gente quer que aconteça assim. Aconteceu assim, etapa A, B, C, D, enfim. Se acontece, por exemplo, da etapa A dá certo e a B não dá certo, mas a D, por exemplo, deu certo, eu já acho que, meu Deus, tudo saiu do meu controle, né? E aí eu não consigo ver que enfim, Deus me respondeu, mesmo ele não tendo feito tudo o que eu gostaria, mas ele agiu de outra forma. E a gente precisa sempre ter esse pensamento, poxa, talvez eu não tenha sido abençoado, por exemplo, com uma porta de emprego da forma que eu gostaria nesse momento, mas o Senhor tem provido, né? O Senhor me abençoou com esse trabalho, de repente pode ser um degrau de uma escada, de repente que eu vou futuramente conseguir outra coisa, de repente, sei lá, o Senhor abençoou para que eu pudesse estudar numa determinada faculdade, mas não era o que eu gostaria nesse momento. A gente precisa enxergar certas coisas que acontecem na nossa vida com esse olhar de gratidão, para entender aquilo que Deus tem feito, porque nem tudo na nossa vida vai sair conforme a gente gostaria. Essa é a questão, sabe? E só para enfatizar nesse tópico, não é porque a gente se tornou cristão, que a gente vem para a igreja todos os domingos, que Deus vai fazer tudo o que a gente quer. A gente precisa ter essa maturidade. A nossa vida precisa ser guiada pelo Senhor e não pelas nossas vontades. Porque o que a gente vê, que infelizmente as pessoas acabam confundindo isso. Eu vou para a igreja, é como se... Não que elas fizessem isso de forma voluntária, mas algo involuntário às vezes acontece no nosso coração. A gente vem para a igreja, eu estou participando dos cultos, estou participando da escola dominical, das células, enfim, de tudo, então Deus vai fazer exatamente conforme eu quero, porque eu estou cumprindo ali um protocolo. Mas não é assim. A nossa vida, enfim, lá fora acontece de outra forma, aqui na igreja também, nem tudo acontece conforme a gente quer, mas a gente precisa sempre ter no nosso coração o seguinte, que Deus tem o controle de todas as coisas. E quero enfatizar de novo essa parte desse versículo, para você guardar no seu coração. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração, entregue tudo ao Senhor. Ele tem o controle das nossas vidas. Amém? E aí, seguindo aqui para o próprio versículo 13, ele chega aqui nessa parte que fala o seguinte: como que deve ser a reação, eu coloquei aqui, como deve ser a reação de um cristão na alegria? O versículo 13 fala o seguinte: alguém está alegre? Cante louvores. Aí eu destaquei aqui 2 cenários. Neste cenário, a gente também precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente pensa que a gente só precisa tomar cuidado nos dias maus. Mas, nos dias bons, eu acredito que sejam os dias que a gente precisa tomar o cuidado redobrado. E por que eu falo isso? Porque, da mesma forma que a gente está propenso a, de repente, a ter questionamentos com Deus, quando a gente está ali nos dias ruins, que a gente, de repente, tem aquela questão da nossa fé um pouco abalada, que a gente olha e não vê, de repente, saída para alguma coisa, nos dias bons, naqueles dias que a gente está com controle praticamente de todas as coisas da nossa vida, a gente acha que, enfim, de repente, a gente não precisa mais de Deus, porque a gente cria uma falsa sensação de que a gente está controlando todas as coisas na nossa vida, sabe? E aí, os dias bons, eles revelam muito mais o nosso caráter que os dias maus. Eu tenho essa percepção, de repente se alguém aqui tiver uma percepção diferente, enfim, respeito isso, mas a percepção que eu tenho é isso. Porque quando a gente está na bonança, quando a gente está na prosperidade, quando a gente está ali vivendo um sonho da nossa vida, a gente simplesmente
deixa um sentimento no nosso coração que é a autossuficiência. Assim, ficar totalmente destacado na nossa vida, sabe? E essa autossuficiência que a gente tem de acreditar que a gente não depende de Deus e que às vezes a gente vai conseguir fazer tudo sozinho, pode ser um engano na nossa vida, sabe? Porque quando a gente acha que a gente consegue fazer todas as coisas e não pede ajuda de Deus, isso mostra que a gente tem um egoísmo no nosso coração. Sabe? Uma falsa impressão de que a gente é uma super mulher, um super homem, enfim, coisas assim que a gente vê que no dia a dia a gente, lá no fundo do nosso coração, a gente não é. E que a gente depende, sim, de Deus e depende também uns dos outros. Porque quando essa autossuficiência começa a reinar no nosso coração, a gente tende não só nos afastar de Deus, mas a gente também acaba, sem perceber, nos afastando das pessoas. E por que eu falo isso? Porque tem gente que, eu tô dando conta, então eu não vou pedir ajuda. Isso também entra por umas outras situações. Mas assim, a gente começa a não pedir ajuda, a gente começa a olhar com o outro, menosprezando, entendeu? Entra várias situações ali na nossa vida que a gente precisa tomar cuidado. Então, nos dias bons, que você possa também sempre ter um coração humilde diante de Deus e lembrar que é Ele que tem feito coisas na sua vida, sabe? A gente precisa de Deus e precisa também uns dos outros. Então, que você possa reconhecer isso, que o seu próximo tem tanto valor quanto você. Amém? E aí, seguindo aqui, a palavra também fala, lá em Romanos 5, no versículo 4, para encerrar esse tópico aqui com vocês, que a palavra fala assim: a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Então, nós temos que ser perseverantes, tanto num cenário quanto no outro, tanto nos dias bons quanto nos dias maus, porque ela vai produzir essa esperança de nós continuarmos na presença de Deus. E aí, seguindo aqui para o segundo tópico dessa mensagem, um outro versículo que me chamou bastante atenção e eu queria trabalhar com vocês, que está dentro do tema que a gente tem vivido aqui dos 50 dias de aliança, é o seguinte: manter-se em comunhão uns com os outros. Manter-se em comunhão uns com os outros. O versículo 14 destaca o seguinte para a gente: alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E aí, eu queria que você pensasse o seguinte cenário comigo. Aquele que está doente, desanimado, confuso, entre outras situações que a gente pode vivenciar no nosso dia a dia, tem a responsabilidade de sinalizar isso para alguém. A própria palavra tem nos instruído aqui. No caso, ela está falando aqui, alguém de vocês está doente, só que eu trago aqui para outras esferas também. Se vocês têm passado por alguma situação e que vocês não têm conseguido, de repente, resolver ali sozinho, que você possa procurar alguém também para que essa pessoa possa te ajudar, sabe? Em muitos momentos a gente transfere essa responsabilidade que é nossa para outras pessoas, mas esquecemos que nós devemos promover essa comunhão uns com os outros. Se eu estou precisando de ajuda, eu preciso expor isso para as pessoas, sabe? Porque assim, o que acontece? Muitas vezes, vamos supor, eu estou passando por tô desanimada, não quero vir mais para a igreja, só que eu não expresso isso para ninguém. E aí eu fico esperando, por exemplo, que a Clara desvende o que está na minha mente. E aí eu fico, ai meu Deus, a Clara não percebeu, a Gabi não percebeu. E aí eu vou pensando no nome de cada um de vocês e fico achando que todo mundo meio que criou um complô contra a minha vida e que ninguém se importa comigo. Só que quando a gente não expressa o que está no nosso coração, fica muito difícil para a gente entender o que a outra pessoa está passando, sabe? Então, quando essa palavra fala aqui, se alguém de vocês está doente, não só doente fisicamente, mas se você estiver passando por alguma situação, você precisa expressar isso. Para quê? Aqui o texto fala, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. No caso, não precisa ser necessariamente o pastor da igreja, mas você precisa ver alguém da igreja que você tenha mais afinidade para que essa pessoa possa caminhar com você e essa pessoa faça uma oração com você, que ela se comprometa a caminhar com você, sabe? Isso é muito sério, gente, porque a gente transfere inconscientemente, às vezes, aquilo que a gente está sentindo para outra, para que a outra pessoa tente adivinhar aquilo que a gente está passando. A gente vê muitos problemas assim no casamento, em que as pessoas acham que o cônjuge tem que, por exemplo, descobrir o que eu estou pensando e pronto, acabou. E na igreja, basicamente, fazendo um paralelo, acontece a mesma coisa também. Muitas pessoas não conseguem se expressar e acham que a igreja
é um ambiente em que, assim, eu estou na igreja, estou inserido aqui. Então, todo mundo tem que me abraçar, todo mundo tem que. Só que se a gente não pedir ajuda e se a gente não expressar o que a gente realmente está passando, as pessoas não vão saber, porque todo mundo aqui tem uma vida corrida, sabe? E às vezes eu vejo alguns comentários injustos até sobre igrejas, no geral, não falo aqui sobre a nossa, mas igrejas no geral, em que as pessoas falam, eu entrei para a igreja, mas eu não fui acolhido. Eu entrei para a igreja, mas as pessoas isso, mas as pessoas aquilo. Sabe, mas gente, será que a pessoa fez a parte dela também em procurar ter comunhão uns com os outros? Porque isso é uma via de mão dupla. A partir do momento que eu entro num lugar, que eu tô ali ouvindo a palavra, que eu estou sendo instruída e tudo mais, eu sei que tem pessoas com perfis diferentes. Tem pessoas que são mais extrovertidas, pessoas que são mais introvertidas, por exemplo, que é o meu caso. Mas, assim, se a gente também não fizer a nossa parte, as pessoas não vão vir até nós. Então, assim, eu vejo muitos comentários injustos em relação à igreja, porque as pessoas esperam que a igreja seja um mar de rosas. Mas a igreja é feita de pessoas que erram, assim como eu e você. Então, a gente precisa fazer a nossa parte também e expressar o que está no nosso coração e buscar ter a comunhão uns com os outros. Não só esperar que a outra pessoa tenha comunhão com a gente. Porque, como eu falei, existem pessoas que têm perfis diferentes. E às vezes você pode ser uma pessoa introvertida, que tem essa dificuldade de se aproximar dos outros, e às vezes o irmão que está do seu lado também é assim. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a pessoa que está do seu lado pode ter esse perfil. Então, que a gente possa fazer esse exercício sempre quando a gente entrar na igreja, sabe? Poxa, tem pessoas aqui que podem me ajudar. Então, que você possa olhar uns aos outros e ver quais são as pessoas que você tem mais afinidade. Porque também, assim, não precisa sair falando da sua vida para todo mundo, sabe? Mas, assim, que você possa escolher quem você tem mais afinidade para isso. E aí, nem todo mundo nos conhece de uma forma mais pessoal. E isso não está errado. Eu, por exemplo, assim, não conheço... Vamos pegar aqui a Camille de uma forma ali, mais pessoal, digamos assim, né? A Camille, eu não sei todos os detalhes da vida dela, sabe? Mas... eu amo a Camille da mesma forma. Poxa, a Camille está aqui na igreja, qual é o meu papel quando a Camille vem para a igreja? Camille, recepcionar ela, fazer com que ela se sinta pertencente desse ambiente. Esse é o nosso papel, sabe? Isso ajuda muito as pessoas e faz com que o ambiente seja muito melhor. E aí, muitas vezes, a gente tem essa visão errada da igreja, onde a gente acha que a obrigação dos nossos irmãos sempre é ir ao nosso encontro. Mas, na verdade, é que a gente também precisa ir ao encontro uns dos outros. O nosso papel, ao invés de só esperar, também é ir atrás das pessoas. A gente deve sempre pedir ajuda uns para os outros. E aí eu quero que você pense o seguinte, a gente faz parte do corpo de Cristo. Cada um de vocês aqui tem um papel fundamental e é essencial para isso. Eu não quero que você pense, eu vou para a igreja, mas eu não sei cantar. Eu vou para a igreja, mas assim, eu não sei fazer nada. Eu fico só sentado no banco. Gente, a gente faz parte de um corpo. E todo mundo aqui é especial de igual forma. Todo mundo aqui tem uma funcionalidade. Às vezes a gente tem um dom que a outra pessoa não tem, mas isso complementa o corpo de Cristo, sabe? Então eu quero que vocês se vejam mesmo como alguém especial para o Senhor, que vocês têm valor aqui na nossa igreja e fazem parte do corpo de Cristo. Todos nós temos responsabilidades uns sobre os outros, instruindo, orando, promovendo a paz uns para com os outros e convidar. E assim, e uma coisa que eu coloquei aqui na minha anotação é o seguinte: a gente precisa sempre ter em mente, a gente precisa olhar para as pessoas que são mais experientes e convidar essas pessoas para que elas também possam nos instruir. Porque essas pessoas que são mais experientes na fé, gente, elas trazem assim, um valor muito grande para a nossa caminhada. Que às vezes a gente está ali vivendo uma situação que a gente, sei lá, não consegue ver um fim naquilo, não consegue ver como que Deus vai agir, mas uma pessoa, às vezes, mais velha, mais experiente na caminhada, ela vem com uma palavra tão assim, branda, sabe? Nos dá um conselho que a gente fala, poxa, Deus, muito obrigada, era o que eu precisava. Eu amo muito a irmã Elza, gente, sério. Gosto muito dela mesmo e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com ela, às vezes não é nem para pedir conselho em si, mas eu gosto de escutar as experiências que ela tem, sabe? É uma pessoa que está muitos anos na minha frente, que caminha, enfim, tem uma fé assim que todo mundo pode... Ai, vou começar a chorar. É porque eu gosto muito dela. E assim, todas as vezes que eu paro para escutar a irmã Elza, é alguém que me edifica muito. Então, que a gente possa olhar uns para os outros e ter esse mesmo sentimento, sabe? Porque tem pessoas que a gente pode se espelhar. Volto a falar, nós não somos perfeitos, mas existem pessoas dentro da nossa igreja que a gente pode ter esse olhar de uma pessoa que pode nos inspirar, sabe?
Seguindo aqui, peraí. O versículo 16 fala o seguinte, seguindo aqui o texto. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vou ler de novo. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Gente, essa palavra foi muito confrontadora. E assim, quando eu leio esse versículo, eu coloquei aqui algumas anotações, que é o seguinte: o fato da gente pecar não deve nos ausentar da presença de Deus. O próprio texto instrui isso. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Às vezes a gente vê que é normal a gente se sentir mal, claro, né? Quando a gente peca, principalmente quando a gente tem o temor ao Senhor, né? Porque tem gente que peca, enfim, não tem temor do Senhor e vive a vida normal. Mas quando a gente tem esse temor do Senhor sobre as nossas vidas, a gente se sente muito mal. E aí o texto fala o seguinte, que a gente precisa confessar esses nossos pecados uns aos outros. E aí o seguinte, o fato de nós pecarmos não nos deve ausentar da presença de Deus. O texto ressalta a responsabilidade de termos um coração humilde diante de Deus e de uns aos outros, para que nós nos sintamos prontos para expormos os nossos pecados para aqueles que estão aliançados conosco. Por isso que eu falei, é muito importante que a gente tenha pessoas aqui na igreja que sejam nossos amigos de caminhada. Porque quando a gente tem alguém que a gente pode expor a nossa pior versão, sabe, sem ser julgado, mas que aquela pessoa vai ajudar a gente, isso é muito bom. A gente vive isso, por exemplo, no casamento. O nosso cônjuge está ali com a gente todos os dias, vendo ali quando a gente acorda, quando a gente, enfim, erra. E a gente pode ser quem a gente é, sabe? E quando a gente tem amigos na igreja, amigos não necessariamente que de repente estejam aqui frequentando a nossa igreja, mas eu quero focar aqui na nossa igreja porque a gente está vivendo esses 50 dias de aliança. Mas quando a gente chega num ambiente que a gente sabe que tem pessoas que a gente pode confessar os nossos pecados e expor para aquela pessoa que a gente está passando por determinada situação e precisa de ajuda, sem julgamento, isso é muito, sabe, muito importante para a nossa caminhada. Porque quando a gente expõe o que a gente está passando, olha, eu estou tendo dificuldade, por exemplo, com a língua. Eu estou sendo uma pessoa muito fofoqueira, estou murmurando demais, eu estou isso, estou aquilo, e eu não quero mais ser assim. Me ajuda. Quando a gente expõe essas nossas fragilidades uns para os outros, a gente passa a receber conselho de alguém, sabe? Então, por isso que é muito importante a gente procurar saber quais são as pessoas que a gente vai expor aquilo que a gente está enfrentando. E aí, existem 2 cenários aqui que eu coloquei também possíveis. Quando um irmão nos procura para confessar essas falhas, o nosso papel sempre deve ser o seguinte. Imagina aí, você tá aqui na igreja, enfim, ou está na sua casa e recebe uma mensagem de um irmão, querendo a sua ajuda. Primeiro de tudo, você sendo esse papel de ser o ouvinte do seu irmão, a gente precisa reconhecer que da mesma forma que o seu irmão erra, você também erra. Nós não somos perfeitos, porque às vezes a pessoa vem falar alguma falha que ela tem, e automaticamente o que a gente faz? Nossa, fulano está fazendo isso, a gente já tem a mania de colocar a pessoa como se a pessoa fosse, sabe, tipo assim, muito inferior a gente, porque eu não cometo esse pecado, então fulano é muito inferior a mim. Só que a gente precisa ter na nossa mente que, da mesma forma que aquela pessoa erra, nós também erramos. Pode ser com outra coisa, mas a gente erra também. E aí, pela graça de Deus, a gente pode ajudar uns aos outros, mesmo nós sendo pecadores. Da mesma forma que a outra pessoa é, nós também somos, mas nós podemos ajudar uns aos outros com isso. Através da oração, através dos conselhos. E é Deus que nos capacita para isso, para ajudar o nosso próximo. Nada vem da gente. Quando a gente se coloca à disposição de Deus, é Ele que capacita. Sabe, já aconteceu situações de pessoas virem pedir conselho para mim e eu falar, Senhor, o que eu falo para essa pessoa? Misericórdia. E eu ficar assim, sem entender. Mas aí o Senhor vai nos dando a graça, a misericórdia, vai colocando as palavras certas do que é pra gente falar com aquela pessoa, da forma da gente instruir. É algo que, assim, a gente precisa reconhecer que a gente precisa de Deus para isso. Porque se uma pessoa vier expor pra gente a dificuldade que ela está enfrentando ali, e a gente não ter isso no nosso coração, que a gente precisa dessa ajuda de Deus, às vezes a gente acaba direcionando a pessoa por coisas que não é para ela estar
ela seguir, sabe? Então a gente precisa sempre ter esse coração humilde. E aí, a gente precisa também ter o discernimento no que a gente vai falar uns com os outros. E o que vamos fazer também, que é o mais importante, com a informação que a gente recebe do nosso irmão. Por quê? Um dos problemas que a gente vê que acontece é o seguinte, que às vezes a gente não filtra muito bem para as pessoas que a gente vai expor as nossas dificuldades. E aí a gente expõe ali, sei lá, eu fiz tal coisa. Tipo assim, o que eu estou falando assim, são coisas que a gente faz que são vergonhosas de falar, que a gente só faz quando a gente está sozinho, enfim, porque a gente sabe o que tem no nosso coração. E quando a gente externa isso para alguém, enfim, e você no papel de ouvinte, você sempre tem que fazer a seguinte análise. Poxa, a pessoa está vindo aqui, ela confiou em mim para poder compartilhar uma dificuldade que ela está tendo, então qual vai ser o meu papel em relação a isso? Sabe? Que a gente seja pessoas que não passem essas informações adiante, sabe? Porque a gente vê o quanto de problema que tem isso quando a gente recebe uma informação de uma pessoa que está pedindo ajuda pra gente e essa pessoa sai falando para as outras. Às vezes é sem maldade, porque tem pessoas que realmente não têm controle na língua. Mas, às vezes isso pode gerar um desconforto muito grande, porque vamos supor que eu estou vivenciando e eu compartilho, sei lá, com o Cleiton, e ele sai falando para outras pessoas, pode me expor, me envergonhar. Então, se você for essa pessoa que é um ouvinte de alguém te procurar, por favor, pense bem antes de você, sabe, sair falando para os outros, ou enfim, sabe, porque isso é muito importante, isso machuca as pessoas. E aí eu separei um versículo aqui que é muito importante, que está lá na carta de Tiago também, que fala assim, Tiago 3, versículo 10 e 11. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Então, que você faça sempre esse exercício. Quando alguém te procurar, que você possa pedir para o Senhor que a sua boca seja, em nome de Jesus, uma boca que jorre água doce, sabe, sobre a vida das pessoas. Depois, se você puder, na sua casa, lê o capítulo 3 de Tiago também, que ele é muito importante sobre essa instrução de como que a gente se comporta em relação à nossa língua. E aí, o outro cenário que eu coloquei aqui é o seguinte. Quando nós procuramos alguém para expor os nossos pecados, quando a gente expõe para o nosso irmão algo que a gente está fazendo que é vergonhoso, a gente cria um senso de maior responsabilidade. Como assim? Porque quando eu crio, por exemplo, eu compartilho com o Cleiton que eu estou tendo dificuldade, sei lá, por exemplo, em me manter calma. Vamos supor que eu sou uma pessoa muito estressada. E aí eu estou perdendo a paciência, enfim, o tempo todo eu falo, Cleiton, eu estou precisando muito de ajuda para poder ser uma pessoa mais calma. Quando eu exponho isso para ele, essa fragilidade que eu tenho, cria um senso de responsabilidade no quê? Que eu vou pensar muito mais antes de fazer aquela coisa, porque ele sabe que eu estou tendo dificuldade em relação àquilo. Eu estou dando um exemplo aqui, por exemplo, de uma pessoa sem paciência, mas você pode aplicar em algo que seja da sua vida. Qual é a área que você tem mais dificuldade da sua vida, sabe? Quando você compartilha isso com alguém, a gente cria esse senso maior de responsabilidade para nós nos atentarmos a não cometer mais determinadas práticas, pois sabemos que, além de Deus, outra pessoa que a gente compartilhou também tem esse conhecimento do nosso lado obscuro. Ou seja, a gente traz à luz aquilo que está em oculto. E essa prática de confessar os nossos pecados, de confessar as nossas fragilidades uns para os outros, ela gera em nós uma necessidade de nós combatermos o pecado que está nos fazendo tropeçar. Por quê? Quando a gente tem essa postura, como eu falei, a gente cria esse senso em nós de urgência, sabe? Poxa, eu não tenho mais que pecar, sabe? Não estou falando aqui que a gente não vai pecar mais, porque a gente peca assim todos os dias da nossa vida em coisas que a gente às vezes não espera, mas a gente está pecando. Mas quando é algo que realmente está ali, que a gente já está tentando há anos, enfim, combater, e quando a gente pede ajuda para outras pessoas, a nossa caminhada se torna mais fácil, porque essa outra pessoa vai nos instruir, vai orar com a gente, sabe? Vai ter aquele papel de mandar mensagem, e aí, fulano, você está conseguindo, sabe, vivenciar uma vida diferente, está conseguindo renunciar ao pecado, você está conseguindo se aproximar mais de Deus. De repente, é alguma coisa assim, que a pessoa precisa pedir ajuda lá fora, sei lá, a pessoa precisa... Vamos supor que a pessoa tem o vício de alcoolismo.
além da ajuda dos irmãos, né, de um irmão que ela escolher para poder compartilhar isso com ela, vamos supor, aí essa pessoa fala, olha, você também precisa seguir por outro lado, você precisa fazer terapia, você precisa passar por aquele grupo de pessoas que têm esse vício também, e com a ajuda de Deus você vai conseguir. Então, tipo assim, a pessoa que você escolher compartilhar a sua fragilidade, que em nome de Jesus sejam pessoas que também que te deem instruções boas, não apenas na palavra, mas se você precisar tomar alguma direção na sua vida, também sejam palavras que possam te abençoar, sabe? E aí, você, sendo essa pessoa que também compartilhou com alguém a sua fragilidade, que em nome de Jesus, aquele que você confia possa ser esse tipo de pessoa, que te dê uma palavra que realmente você faça a sua vida ser transformada ali. E eu queria que você, para encerrar essa palavra, eu queria que você, nesse momento, fizesse uma análise. Não precisa me responder, mas que você possa fechar os seus olhos nesse momento para fazer essa breve reflexão. Pensa aí em todos os tópicos que a gente falou, sobre o poder da oração, sobre se manter em comunhão uns com os outros, sobre expor as nossas fragilidades uns para com os outros, o quanto isso é importante. E aí eu quero que você pense no seguinte, faça uma análise pessoal sobre como tem sido a sua vida em relação aos pontos que a gente abordou aqui. Sobre a oração, sobre a gente ter um coração grato, sobre a gente ter comunhão uns com os outros, quais são as coisas que a gente tem enfrentado de dificuldade, sabe? Qual tem sido a sua postura em relação aos dias maus? Será que a gente tem sido pessoas que murmuram o tempo todo, não veem Deus naquilo que a gente tem feito? Qual tem sido também a sua postura nos dias bons? Será que a gente tem deixado essa autossuficiência reinar no nosso coração? E aí, a segunda pergunta que eu quero fazer para vocês aqui refletirem é o seguinte: você tem procurado se manter em comunhão? Isso é muito importante, gente, muito importante mesmo. Você tem procurado ajuda em relação aos pecados que tem tido dificuldade? Isso aqui também é muito importante mesmo. Quais são as pessoas que você pode expor os seus erros e pode expor também os seus acertos? E você tem sido alguém que está ajudando outras pessoas na caminhada? Eu quero que você faça essa reflexão, sabe, para nós como igreja nessa manhã, darmos continuidade nesse propósito de aliança, porque quem a gente escolhe para compartilhar a vida, seja a gente como ouvinte ou como a gente expor aquilo que a gente vive, é algo que assim nos acrescenta demais. E que a gente possa ter esse discernimento de Deus, de saber quais são as pessoas que a gente pode compartilhar isso, porque isso nos abençoa muito na nossa caminhada. E como eu falei, quando a gente está num ambiente assim, onde as pessoas estão conosco e elas nos abraçam, a gente se sente pertencente desse local. E quando a gente se sente pertencente de uma igreja, por mais que eu não tenha amizade com todo mundo, mas assim, eu me sinto muito bem de estar nesse ambiente. Então que você possa ter esse sentimento em nome de Jesus também. Era essa palavra que eu queria deixar para vocês nessa manhã. E eu convido vocês nesse momento a se colocar em pé, para a gente estar orando. Feche seus olhos e vai colocando diante de Deus: Senhor, eu quero ser uma pessoa que gera comunhão aqui na igreja. Eu quero ser uma pessoa que, em nome de Jesus, busque saber do meu próximo, que eu possa ser uma pessoa que ajude, que eu possa também ter aqui, ó Deus, nessa igreja, pessoas que eu possa compartilhar a minha vida. Pai, porque nós precisamos uns dos outros, ó Deus, para poder continuar essa caminhada. Nós precisamos do Senhor, mas nós também precisamos do nosso irmão. E nessa manhã, ó Deus, eu oro por cada um desses irmãos que estão aqui. Se você puder, dá a mão aí para o seu irmão, fecha o corredor. A gente vai estar orando uns pelos outros. De repente, você não sabe o nome da pessoa que está do seu lado. Pode perguntar aí qual é o nome dessa pessoa, para você se familiarizar. E comece a orar declarando bênção sobre a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã nós colocamos a vida de cada um desses irmãos nas Tuas mãos, ó Pai. Senhor, nós somos imperfeitos, ó Deus, nós temos muitas falhas, mas nós reconhecemos que nós dependemos do Senhor, ó Deus, e nós queremos, em nome de Jesus, nos colocar à disposição do Senhor para sermos bênção na vida de cada um desses irmãos aqui, ó Pai. Que o Senhor nos ensine como igreja, Deus, a termos paciência uns com os outros, ó Deus, a termos a sensibilidade, ó Deus, de olhar aquilo que a pessoa está enfrentando e sermos, ó Deus, canal de bênção. Ah, Senhor, eu oro ao Senhor nessa manhã para que o Senhor, em nome de Jesus, visite o nosso coração.
Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa nos transformar, ó Deus, e nos ensinar a ser pessoas mais amáveis, ó Deus, uns com os outros, a sermos pessoas que realmente, ó Deus, declaram bênçãos, ó Deus, sobre uns sobre os outros, ó Pai. Esse é o nosso desejo como igreja, ó Deus, de crescermos espiritualmente, ó Deus, e principalmente, ó Deus, de ajudar uns aos outros, ó Deus. Nós sabemos que a caminhada não é fácil, ó Deus, que muitas vezes acontecem coisas que a gente não espera, ou que muitas vezes a gente fica desanimado, mas Deus, a gente não quer perder a nossa fé, e por isso nós em nome de Jesus clamamos, ó Deus, pela comunhão da nossa igreja nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa tirar, ó Deus, todo empecilho que existe no nosso coração, para nós vivermos essa comunhão real uns com os outros. Se Deus, existe alguma pessoa aqui, ó Pai, que se sente excluída da tua casa, que em nome de Jesus o Senhor possa tocar nesse coração nesse momento, ó Deus, e com o seu amor, com a sua graça, Deus, com a sua bondade, essa pessoa venha se sentir amada pelo Senhor, ó Deus, e por cada um dos irmãos aqui da tua casa. Ah, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha gerar, ó Deus, esse espírito no nosso coração, ó Deus, de nos importarmos uns com os outros, ó Pai. E Deus, mesmo que no dia a dia, às vezes a gente possa esquecer de mandar mensagem, ó Deus, para as pessoas, que o Senhor, em nome de Jesus, coloque no nosso coração o desejo de orar, ó Deus, uns pelos outros, para que nós venhamos ser fortalecidos, ó Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, ó Deus, viver, ó Pai, aqui nesse lugar, uma comunhão gerada pelo Senhor, ó Deus, e que ninguém venha ficar para trás, ó Pai. Que nós venhamos aprender, ó Deus, a pedir ajuda também quando for necessário, ó Deus, e que nós não venhamos, ó Deus, deixar essa autossuficiência estar no nosso coração, fazendo morada, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, ó Deus, dizer que o Senhor tem liberdade, ó Deus, para agir aqui nessa igreja, sobre as nossas vidas, ó Pai, e em nome de Jesus, ó Deus, eu clamo por cada um desses irmãos que estão aqui nessa manhã, cada um dos irmãos, ó Deus, que não estão aqui agora, mas estão em sua casa e fazem parte, ó Deus, dessa igreja. Senhor, em nome de Jesus, visite cada um deles e abençoe a nossa comunhão, em nome de Jesus. Amém.